E aí, pessoal, belezinha? Professor Sidgley Oliveira na área e vamos para mais uma aula de língua portuguesa do 7º ano. Na aula de hoje, flexão do substantivo. Então vamos lá, vamos lembrar primeiro o que é um substantivo. Vamos lá, 7º ano, substantivo é assunto do 5º ano, hein? Não tem como não lembrar. Então, vamos lembrar lá da formação das palavras, fofinhos. Então, o substantivo é a classe gramatical responsável por dar nome às coisas, aos seres. Ele vai ter algumas divisões, certo? Nós vamos ter o substantivo simples, composto, primitivo, derivado, certo? Nós vamos ver alguns deles hoje. Então vamos partir do princípio, dos nomes. Nós sempre vamos ter alguns nomes que nós vamos trabalhar. Então, nem todo nome é um substantivo próprio, certo? Por quê? Simplesmente porque eu nomeei algo não quer dizer que é um substantivo próprio. Então, por exemplo, eu nomeei o celular, eu nomeei o computador, eu nomeei a câmera. Elas são com letras maiúsculas? Eles são com letras maiúsculas? Não, porque celular é comum, computador é comum, câmera é comum. Então, a partir do momento que eu dou nomes próprios, por exemplo, eu sou o professor Sidgley. Professor, ele é um substantivo comum. Agora, Sidgley vai ser um substantivo próprio. Por quê? Porque é o meu nome, certo? Então, toda vez que a gente tem um substantivo, nós estamos nomeando as coisas. Então, vamos lá, vou dar um exemplo básico para vocês. Mesmo entre os substantivos, nós temos que ter cuidado com algumas coisas. Então, se eu digo para vocês que ontem eu comi uma manga, quantos de vocês vão achar que eu comi uma fruta manga? E quantos de vocês vão achar que eu fiquei mastigando a minha blusa? Fiquei lá. Dificilmente algum de vocês vão pensar isso. Uma vez que, nossa, professor, você ficou mastigando a blusa, que nada a ver. Justamente. Então, o contexto vai dizer pra gente, de qual substantivo eu estou falando. Então, nós vamos ter, por exemplo, a carteira, certo? Carteira que a gente usa para guardar documento, esse tipo de coisa. E a carteira que vocês usam no colégio. Se eu chego no mercado e eu vou pagar a compra que eu fiz, eu falo, puxa, esqueci a carteira. Será que a vendedora do mercado vai pensar, nossa, de que carteira ele está falando? Da carteira escolar ou da carteira de dinheiro? É lógico que eu estou falando da carteira com dinheiro, né, gente? Porque eu não tenho nenhuma, diferente de vocês. Se vocês chegarem para o professor de vocês, professor, minha carteira quebrou. O professor não vai falar, ué, mas carteira de tecido, como é que ela quebrou? Ele vai fazer a associação pelo contexto da carteira que você utiliza. Então, tudo isso demanda um certo tempinho para a gente conseguir entender. Já o substantivo, mesmo a gente vendo agora essa derivação, a gente vai ver que ele vai sofrer uma mudança de gênero e uma mudança de número. Como assim? Significa que nós vamos ter substantivos que são no plural ou no singular e substantivos que vão ser no masculino e no feminino. Vão ter palavras femininas que vão servir para os dois gêneros e vão ter palavras masculinas que vão servir também para os dois gêneros, beleza? Então, vamos lá. Convencionou-se que os substantivos são as palavras que nomeiam os seres em geral. Nesta convenção, há aspectos gramaticais importantes para entender o funcionamento dos substantivos dentro e fora dos conceitos linguísticos. Então, essa classe de palavra possui significado lexical, ou seja, o significado do léxico, da formação da palavra, e atribui o nome para objetos substanciais. Então, exemplo, homem, casa, livro, mesa, armário, carro,
são comuns. Objetos apreendidos manualmente como substanciais, né? Qualidades, bondade é um substantivo, honestidade, integridade, né? Saúde, doença, chegada, entrega. Então, tudo isso são substantivos, beleza, pessoal? Na língua portuguesa, nós vamos ter dois gêneros, o masculino, antecedido pelo artigo o, e o feminino, antecedido pelo artigo a. Artigo, professor? Isso, pessoal. Lembrar que o artigo é a classe gramatical que acompanha o substantivo ou o pronome numa frase. Então, por exemplo, a menina foi à escola. A menina foi à escola. Se o meu substantivo é feminino, menina, o meu a tem que ser feminino. Se eu colocar o menina foi à escola, gramaticalmente está errado. Não tem como, eu preciso colocar essa diferenciação, certo? Então, vamos lá. O sabão, o carro, o colchão, o sol, o macarrão. Então, masculino, 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 masculino e masculino, masculino. Artigo está acompanhando o meu substantivo. Já aqui, a espuma, a mesa, a colcha, a nuvem, a salada, são palavras que são uniformes? Não, aqui a gente está falando ainda do a, pessoal. Então, substantivo. Se o substantivo é masculino, o que vai acompanhar ele? Um artigo masculino. Se o substantivo é feminino, o que vai acompanhar ele? Um artigo feminino. Né? Os substantivos podem ser biformes ou uniformes, ou seja, eles podem ter uma forma ou duas formas. Vamos ver lá? Substantivos biformes são aqueles que possuem duas formas para indicar o gênero abaixo, mostrando algumas formações do feminino, né, nos substantivos biformes. Então, grande parte dos substantivos terminados em o, a forma masculina, mudam para a na forma feminina. Então, biforme significa que ele vai ter duas formas. Então, menino. Qual que é a segunda forma dessa palavra? Menina. A última letra mudou. Boneco. Mudo para o feminino. Boneca. Então, ele vai ser um substantivo biforme. Gato. Gata. Fiz a substituição. De novo, tem aqui o meu substantivo. Né? E os substantivos, né? Ainda nos substantivos biformes, a gente vai ter os substantivos terminados em ão na forma masculina. Podem passar para an, né? Oa, ou ainda, né? Ona na forma feminina. Então, olha lá, capitão. Então, lembra lá do Capitão América. Né? Qual que é a patente dele? Capitão. Só que nós temos a Capitã Marvel. Então, ó, capitão masculino, capitã feminino. Né? O leão, né, é o macho e a leoa é a fêmea dessa espécie de animais. E o valentão e o valentona. Valentão, o homem que é valente, que é, né, é o bullying, né? O valentão é aquele que quer brigar toda hora. E a valentona, né, é o equivalente dele, só que no feminino. E além dos biformes, né, na maioria dos substantivos terminados em or, a forma masculina acrescentamos a na sua forma feminina. Cantor, somente coloco um a na palavra. Animador, coloco um a na palavra. Vendedor e vendedora, a mesma coisa. Eu coloco a letra a na palavra. Então, como eu coloco a letra A aqui, eu consigo fazer uma mudança. Nós conseguimos fazer uma adaptação. Então, ó, masculino, feminino, masculino, feminino, masculino, feminino, biforme. Biforme por quê? Porque ele tem duas formas, pessoal. Beleza? Alguns substantivos terminados em E, a forma masculina,
a terminação muda para A. Governante, governanta. Mestre, mestra. Monge e monja. Né? E os substantivos terminados em es, né? Is, forma masculina, acrescentados no feminino. Então, camponês, camponesa. Bacharel, bacharela. Juiz, juíza. Tranquilão, pessoal? Então, a gente ainda tem, né, os biformes, né, que são aqueles que possuem, formados do feminino com o sufixo. O que é um sufixo? Lembra lá no 6º ano, quando vocês aprenderam o que era um sufixo? Então, sufixo são os termos que vêm no final da nossa palavra. Então, a gente tem a nossa palavra formada, bonitinha, e nós colocamos algum elemento ao final dela. Isso vai ser um sufixo, tipo claro. Claro, clareza. Claro era uma palavra. Clareza, eu acrescentei, né, um final nele, eu acrescentei um sufixo. Como eu fiz o acréscimo desse sufixo, a gente acaba mudando a estrutura dele. Então, ó, barão, baronesa. Conde, condessa. E sacerdote, sacerdotisa. Então, nós vamos ter os uniformes, pessoal. São aqueles que possuem apenas uma forma para os dois gêneros. É uma forma que vai valer tanto para homem quanto para mulher. Tanto para o substantivo masculino quanto para o substantivo feminino. Eles podem ser comum de dois epicenos ou sobrecomuns. A gente já vai ver a diferença. Comum de dois são aqueles que diferenciam o gênero através da anteposição do artigo o e do artigo a. Ou seja, quem vai dizer se estamos falando de um homem ou de uma mulher, se estamos falando do sexo masculino ou do feminino, vai ser o artigo. Então, olha lá, comum de dois gêneros. Então, o capitalista, a capitalista. Então, capitalista serve para os dois gêneros, tanto para o homem quanto para a mulher. O estudante, a estudante. Tanto um menino quanto uma menina podem ser. Quem que está mostrando para a gente? O e o a. São os nossos artigos. O cliente, a cliente. Cliente serve tanto para homem quanto para mulher. Quem mostra para a gente qual que ele vai precisar? Vai ser o meu artigo. Belezinha? Epicenos são os nomes de animais e plantas que diferenciam os gêneros, acrescentando as palavras macho e fêmea. Então vejam, pessoal, alguns animais, como por exemplo a capivara, não existe a capivara e o capivaro. Não é a capivara e o capivaro. É a capivara macho e a capivara fêmea. É o que a gente vai ter aqui. Não tem o cobro e a cobra. Porque cobro, ele é redução do verbo cobrar. Então eu cobro ele. Então a gente está mudando a derivação dessa palavra. Então, cobra macho e cobra fêmea, certo? E peixe macho e peixe fêmea. É a partir daí que a gente consegue mudar. Vejam, para animais e plantas. O leão e a leoa, por exemplo, não tem. Não tem leão macho e leão fêmea. Tem o leão e a leoa. Nós temos um nome para eles. Já difere aqui. Igual o exemplo da capivara que o professor falou. Não tem capivara e capivaro. Tem a capivara e tem a capivara macho e tem a capivara fêmea. Sobrecomuns são aqueles que possuem apenas uma forma, tanto para o masculino quanto para o feminino. A criança, o indivíduo, a testemunha. Então, por exemplo, ô criança, vem aqui. Pode tanto ser um menino quanto uma menina. A criança caiu no parque. Eu sei se era um menino ou uma menina? Com essa frase, não. Mas vai ser sempre uma criança. Tanto que eu posso dizer, nossa,
mas aquele menino é uma criança ainda. Estou falando da idade dele. Então a gente já consegue ter essas diferenciações. Ó, aqui a gente vai usar o mesmo, tá bom? Pessoal, muito obrigado e até a próxima.